experimentar escrever? Não só ler e dar a mão a esse amigo da poesia, mas tu próprio criares um novo amigo? Isso já foi no ciclo, não foi no quinto ano. Isso foi no quinto ano. Houve um concurso dentro que a professora Fátima Araújo, professora de português, era a minha professora de português no Liceu de Mirandela, aliás, no ciclo em Mirandela, houve um concurso de redações e etc. E quem ganhasse os dois melhores textos iam à rádio, na Rádio Terra Quente, em Mirandela, iam à rádio num sábado para dizer os textos. E depois o texto saiu no jornal também. Saiu no jornal. Então, o meu texto foi um dos premiados e foi a partir daí. Os professores gostaram imenso do meu texto, levaram-me, publicaram-me com a minha foto e tudo, e fiquei todo feliz. Recordas sobre o que é que era? Eu recordo, o tema era a natureza, era a floresta, penso, e eu escrevi sobre a floresta, Ainda guardas o texto? Tenho o texto, não sei o texto, mas tenho o texto lá no jornal, guardo religiosamente. Era um texto sobre a floresta, sobre as atrocidades que faziam à floresta. Então, estava ali o romantismo, os passarinhos nas árvores, e depois de repente destruíam, cortavam uma árvore. Então havia ali um significado, havia ali um sentido muito que é atual e há de ser sempre, não é? Que é a destruição da natureza, a falta de respeito que tem. Eu já, na altura, já sentia isso e escrevia esse texto e as pessoas gostaram muito e levaram-me à rádio nesse sábado. Então eu, a partir daí, senti que era aquilo que eu... Querias continuar a fazer. Completava-me. Até porque as pessoas me davam valor, não é? Eu não pedia valor, as pessoas davam valor, então ficava todo feliz. É como um menino joga bem a bola, se diz, tu jogas bem futebol, aquela criança vai e sente-se mais incentivada, não é? E então tenta aperfeiçoar-se. Não é? Foi... Só antes de seguirmos, relembrar que estamos a falar com Duarte Luz, ele que vem de Mirandela, é poeta e também, mais recentemente, e já vamos lá, escreve para crianças, começou a escrever contos infantis. Se, porventura, tem crianças ao pé de si, é uma boa altura para as começar a beirar do rádio, porque hoje vamos ter também contos para crianças, no Onda do Mal, e pode também participar connosco. Se, entretanto, quiser fazer perguntas ao Duarte, pode ligar para o 278-428-377 ou 278-428-376. São as linhas que temos disponíveis à conversa hoje com o Duarte Luz. Estavas a contar-nos o teu percurso, que desde o quinto ano que gostas de escrever, poesia, que descobriste que tens essa veia, mas tens um livro já publicado, e essa publicação surge há 4 anos atrás, em 2012. Estamos a falar do livro Sentimentos. O que é que aconteceu neste interregno de tempo e depois como é que chegas à publicação deste livro? Eu ainda não publiquei este conto para crianças, então não... Não, estou a falar do Sentimentos de 2012. Sim. Tinha a necessidade de escrever o meu primeiro livro, que já foi lançado há 4 anos. E, entretanto, fui escrevendo mais poesia, que eu tinha guardado para mim. Ainda não voltei a lançar nenhum livro de poesia. Mas falando do Sentimentos de 2012, o que é que está lá vertido? Aqueles poemas foram escritos de propósito para esse livro? Foram livros que tu foste acumulando desde a tua adolescência ou pré-adolescência até já a idade adulta? Explica-nos aquilo que está lá propriamente, não. Eu escrevo poesia antes, a partir dessa altura do ciclo, né? A partir do segundo ciclo, eu escrevo poesia, mas isto foi lançado há 4 anos e não tinha nenhum poema quando era adolescente. Tinha poemas, esse livro continha poemas de 2, 3 anos antes de lançar o livro, porque eu requero uma maturidade. Escrever poesia requer uma maturidade, não é? E para lançá-la também, além da maturidade, ter alguma qualidade literária. Era muito difícil, não sou nenhum Fernando Pessoa, não é? Esse sim é que com os textos que ele escrevia em adolescentes já tinham, então, é o que é um gênio da literatura. Eu, como não considero gênio, não poderia lançar um livro com poemas
poemas da adolescência. A maturidade não era a mesma, o texto não era o mesmo. E esse livro continha, que se chamava Sentimentos, continha os sentimentos, aquilo que eu pensava naquela fase da minha vida, há 7 anos para cá, 7 até lançar o livro, não é? Até a data da publicação, exatamente. Até a data da publicação do livro, tive aquela necessidade de desabafar, não é? E então escrevi aquele livro adequado àquela época em que eu vivia, que estava a viver, com as emoções todas, não é? Então, foi um livro que continha alguns temas, que intitulava os poemas com temas da natureza, das emoções, do amor, dos encontros, dos desencontros, do respeito à nossa província transmontana, do amor à natureza, aos idosos, do amor às pessoas, não é? Tudo com um contexto muito sentimental, adequado àquela altura da minha vida. Fica à vontade de publicar outro livro de poesia? Sim. Com outra, há gente que escreve, que está sempre constantemente a publicar livros, o que eu respeito, mas eu penso que, no meu entender, que tudo tem uma fase, tens que absorver as experiências para depois, mais tarde. Não tem uma data fixa para lançar um livro, mas com certeza a poesia que depois que lançarei não sei quando, será com outra maturidade, já com mais experiência absorvida, juntar aquela que tinha com aquela que tenho. Mas sim, espero continuar a lançar e a escrever mais poesia e a publicá-la quando chegar a altura certa, o tempo devido. Mais recentemente, optaste por escrever para crianças em prosa, escolhendo o género conto. Porquê escrever para crianças? O que é que mudou agora na tua vida enquanto escritor que te levou a seguir este rumo? Primeiro, porque eu sinto-me uma criança, não é? Sinto-me uma criança. Acho que toda a gente deve ser uma criança constante até deixarmos de existir neste mundo. E há uns tempos para cá tenho dedicado mais a esta parte porque eu fui morar aí para uma cidade recentemente. Comecei a chegar à cidade onde é que eu estou agora. Com a poesia, as pessoas gostaram daquilo que eu estava a propor e convidaram-me, porque eu tinha jeito para trabalhar com crianças e conviver com elas. Então foram mais as crianças que me incentivaram a mim a escrever do que eu próprio, por iniciativa própria, querer e pensar que tenho jeito. Não. Como tenho lidado bastante com crianças ultimamente, contando histórias de livros, de outros autores. Então porquê é que não hei de contar, porquê é que não hei de escrever também histórias e em vez de estar a contar as histórias para as crianças, nas escolas, nos ATLs, em algumas instituições, eu vou querer escrever as minhas histórias e contar as minhas histórias para as crianças. As outras também são interessantes. Mas é diferente, não é? Estás a dar algo diferente às crianças, algo teu, mais personalizado. Ainda não contei nenhuma. A minha história ainda não contém nenhuma criança. Não contaste nenhuma. Eu escrevi estes 2 contos que eram lançá-los no próximo ano em livro, e que é para depois divulgar nos vários sítios onde é que haja crianças, não é? Mas ainda não li. É uma coisa... Ainda está... Ainda é muito recente ainda também. Muito recente. Não sei se terei jeito ou não. Elas próprias crianças dir-me-ão mais tarde, não é? Mas vamos ver. Sei que trouxeste também contos. Não sei por onde queres começar, porque visualmente, para quem nos está a ouvir, transmitir, há muitos papéis em cima da mesa do Duarte neste momento, que contém as palavras do próprio Duarte e que ele vai partilhar connosco. Não sei por onde é que queres começar. Queres começar a contar-nos um conto, agora aproveitando... Sim. A dica. Vou permitir, vou contar vai ser a estreia aqui. Por isso, se houver crianças a ouvir, agora também é a oportunidade. Por favor, depois liguem a dar feedback. Esta é a história do pequeno Pedro, que é um menino que fictício, não é? Mas que ao mesmo tempo acaba por existir, esse Pedro, que as crianças todas são este pequeno Pedro, não é? Mais estas que vivem atrás dos montes. Eu sou transmontano, eu escrevo muito com o cunho de ser transmontano, com esta alma transmontana. Portanto, é o Pedro que mora aí numa aldeia. O título é O Pedro e o Tesouro.
Era já o fim do mês de julho. E o pequeno Pedro estava de férias. Vivia numa aldeia no interior rodeado de serras. Mas havia uma que despertava mais a atenção, pois passava muito tempo sentado na varanda a olhar ao pormenor cada fraga e cada árvore que nela havia. Em tudo via formas e rostos. Era uma criança repleta de imaginação. Os habitantes da aldeia chamavam-lhe a Fraga da Gruta Escondida. O pequeno menino perguntava em casa e às pessoas do povo por que tinham posto esse nome, mas ninguém sabia responder ao certo. Apenas que já vinha dos mais antigos e que lá existia uma gruta onde haveria um tesouro e que ninguém encontrara nada, nem sequer a entrada. Seria apenas uma lenda. Pedro escutara numa noite os pais a discutir, pois estavam com muitas dificuldades e que não tinham dinheiro para pagar dívidas. Poderiam até perder a casa. O menino pensou que se descobrisse o tesouro poderia ajudar os pais. E então, numa manhã, decidiu subir à serra. A casa do menino ficava no extremo da aldeia, junto a um caminho de terra que seguia em direção a esse lugar. A essa hora o sol já fazia os cabeços áridos e secos tremerem com o calor e as cigarras cantar. Caminhava então ao longo de silvados pintados com amoras vermelhas e negras que ele ia colhendo e metendo à boca. Os montes estavam repletos de estevas resinosas, giestas secas, sobreiros, carvalhos, e algumas vinhas velhas estavam protegidas com muros de pedra que os senhores da terra já tinham construído há muito. Uma paisagem pintada de encanto com tons castanhos, verdes e amarelos secos. Depois de caminhar algum tempo em direção à Serra da Fraga, sentou-se à sombra de um ribeiro sem água que passava por entre um souto. Instantes depois, uma bolota caiu-lhe na cabeça. E depois outra, e mais outra. Pedro olhou para cima e viu uma pequena sombra no tronco do sobreiro. Achou aquilo um pouco estranho, pois não parecia ser um pedaço de árvore nem um ramo, e tinha a forma de um pequeno boneco. Levantou-se lentamente e com um olhar fixo viu a sombra mexer-se. E quando se aproximou do tronco para tentar trepar a árvore, a sombra, com o tamanho da palma de uma mão, falou-lhe: "Não tentes subir a esta árvore. É alta e podes-te magoar." Pedro ficou espantado e sem reação ao ouvir a voz. "Quem és?" perguntou o menino. "Sou um duende, e este sobreiro é a minha casa." Pedro, incrédulo, respondeu: "Pensei que os duendes só existiam nas histórias dos livros." "Como vês, nós existimos de verdade", disse o duende. "Podemos ser amigos?" perguntou o menino. "Claro que sim", respondeu o duende. "O que fazes por aqui sozinho? Andas perdido?" "Não, eu moro lá embaixo, naquela aldeia, e vou subir à fraga mais alta para descobrir uma gruta que esconde um tesouro. Os meus pais estão com muitas dificuldades. Eu tenho de os ajudar." O duende, sensibilizado com a história, desceu da árvore e tirou uma pequena pedrinha do bolso. "Guarda esta pedrinha. Podes vir a precisar dela." O menino olhou para a pequena pedra, guardou-a e seguiu depois rumo ao alto da serra. Assim que chegou, deparou-se com uma vegetação densa, quase impenetrável, mas o menino estava decidido a encontrar a gruta e a descobrir o tesouro. Foi então abrindo o caminho, partindo ramos por entre os arbustos, até que chegou às fragas. Depois, percorreu todo o sopé, e em volta das pedras olhava atento a cada frincha, procurando alguma que parecesse uma entrada. Até que ouviu o trepar de um velho e grande javali com os dentes enormes. O menino, assustado, encostou-se a uma pedra e escorregou pela escuridão de um buraco fundo. Na aldeia, os pais do pequeno Pedro, preocupados, procuravam o menino, pois era hora do almoço e ele ainda não regressara à casa. Chamavam por ele na rua e batiam à porta das casas, perguntando se o tinham visto. Mas ninguém sabia nada dele. Foi então que um grupo de pessoas decidiu juntar-se aos pais e ir em busca do menino. Seguiram em direção à serra mais próxima da casa, chamando por ele. O menino estava assustado. Olhava em redor e não via mais nada a não ser aquela gruta úmida e sombria, com alguns morcegos a esvoaçar. Pedro olhava para cima, por onde entrava a luz, e pensava como lá chegar. Ele era pequenino, seria impossível sair daquele lugar. E então sentou-se num canto a chorar. As horas foram passando. O fim da tarde aproximava-se e a luz do dia enfraquecendo. O frio da noite fazia o menino encolher-se cada vez mais. Quando, de repente, ouviu vozes a chamar pelo seu nome. Eram as pessoas da aldeia à procura dele. O pequeno Pedro levantou-se e começou a gritar: "Estou aqui! Estou aqui!"
Estou aqui, dentro da gruta. Mas ninguém o conseguia escutar. O pequeno Pedro começou a chorar. Uma lágrima correu do rosto, molhando o bolso onde estava a pedrinha que o doente lhe dera. Foi então que naquela escuridão a pedra começou a brilhar e transformou-se numa bela moeda de ouro. Brilhava tanto que iluminou por completo a gruta, fazendo-se dela raios intensos e dourados. As pessoas viram essa luz e correram em sua direção, encontrando por fim o pequeno Pedro. Regressou a casa, feliz, nos braços dos pais. Com moeda de ouro, pagaram todas as dívidas. No dia a seguir, o menino foi ter com o duende e contou-lhe o que se tinha passado. Duende, não encontrei o tesouro, mas a pedrinha que me deste transformou-se numa moeda de ouro. O duende respondeu, sim, encontraste o tesouro, a pedrinha que te dei. A pedrinha significa a coragem, e tu foste corajoso. Significa a amizade, e tu ofereceste-me a tua. Significa a solidariedade, e o povo da tua aldeia foi solidário ajudando os teus pais. A pedrinha significa o amor de uma família, e essa foi a força por te ter encontrado. A moeda de ouro és tu, a criança, és tu o tesouro. O menino foi para casa comovido e abraçou-se aos pais. Depois sentou-se na varanda a olhar ao pormenor a serra. Obrigada, Duarte. Foi uma estreia? Sim. Foi a primeira vez que contaste Sim. este conto a alguém, presencialmente a mim, via rádio, bastantes pessoas. Qual é a maior dificuldade de escrever para crianças, quando tens que adaptar uma escrita que usas de outra forma para crianças? Não é fácil, não é fácil. Tem que se sentir a criança que nós temos. Não é? Primeiro temos que libertar a criança que nós somos, e que nós fomos, e isso torna tudo muito mais fácil. Aliando isso à capacidade de imaginação, à sensibilidade pelas coisas, depois flui. Mas não é fácil porque tem que se escrever de uma forma em que se sinta que as crianças vão receber essa informação, e depois, no fundo, eu tenho que ter uma moral. E construir essa moral é nós próprios conhecermos e termos a sensibilidade para a real existência das coisas e realmente o que é a verdade, os sentimentos. Mas pronto, eu não sei se passou essa mensagem nesta história, mas eu tornei-a depois fácil. Tinha que a tornar fácil. De assimilar. Na sociedade atual, que é bastante diferente também da sociedade em que foram escritas e em que circulavam as histórias infantis que nós ouvíamos em criança, é mais difícil escrever para crianças nesta sociedade atual, em que se calhar é mais difícil passar valores como os que referiste, o amor, a amizade, a solidariedade. Sentes que é mais difícil? Concordo, porque são valores. Não é? Os valores sempre existiram. Os valores sempre existiram. Sempre irão existir. Os valores sempre estão cá, os valores, não é? Dentro das pessoas. A diferença é que estão mais ofuscados agora, não é? Do que estavam antigamente. Não havia tantas coisas, não é? que influenciassem os valores. Antigamente as pessoas eram mais genuínas. Não é? Eram mais puras. Quer dizer, viviam mais dos cheiros, dos olhares. Pois não, os vivos são o próprio materialismo, tudo o que vemos em nossa volta, o que vemos nas televisões, todas as catástrofes humanas, influenciam as crianças de hoje em dia, não é? Aquilo que se transmite influencia completamente. E antigamente não havia tanta... o próprio bloqueio da mensagem, quer dizer, antigamente não havia tanta informação, que isso também era bom. Por um lado era bom, porque não chegavam influências más, tantas influências más vindas tão facilmente. Vindas de todos os lados, tão facilmente, não é? Isso deixava-nos mais protegidos, não é? Éramos crianças mais felizes, etc. Não é? Os valores eram outros, quer dizer, até a própria religiosidade também ajudava.
E hoje não, hoje em dia é mais difícil fazer, dar esses valores. Mas pronto, eu também com estes contos, quero contribuir para que quando as crianças estão a ouvir aquilo que eu estou a contar, estas histórias, voltem ou então que tenham também alguém um amigo que diz, que tenta dizer as coisas, os sentimentos, que tenta tirar deles os sentimentos, as emoções, para que eles também cresçam e sejam crianças. Todos temos que contribuir para que eles sejam crianças e sejam adultos depois com valores. Esse é o principal objetivo que eu tenho, é transmitir valores através das histórias, emoções, fazer puxá-los à imaginação, à criatividade, isso tudo contribui para que essa é a tal balança, não é? O lado bom, o lado mau, e eu penso que este é o lado bom, eu quero ir para o lado bom, quero estar aí. E o lado bom sempre com as vivências transmontanas. Sempre. Isto é próprio neste conto, não é? Este conto que eu acabei de ler, tem partes, não é? Tem partes que falam aqui da natureza transmontana, não é? Das serras, são todas das serras, das vinhas, dos soltos, dos sobreiros, dos carvalhos, tudo que a natureza, tudo aquilo que eu vivi, também ponho aqui, não é? Ponho aqui, é a minha personalidade, é o meu carisma, talvez, e é o que me quero diferenciar dos autores, não é? Sou eu, não é? As tuas raízes? As minhas raízes sempre nas histórias, não é? As amoras, quando comem as amoras, então, não é? As crianças que não comeram amoras. Nós aqui em Trás-os-Montes, felizmente... Todas as crianças deviam comer amoras, que é uma experiência muito boa. E respirar o cheiro das tebas, da resina, tocar, né? Andar pelos montes e sentir os dedos colados e as pernas coladas da resina das tebas. Não é? Isso é tudo lindíssimo. Tudo lindíssimo. Né? Se nós dermos valor a essas coisas, parecem pormenores que passam ao lado, vamos dar valor a tantas outras. Não é? Isso é poesia também. Isso é poesia. E antes de voltarmos a falar da poesia, Duarte, só relembrar que connosco hoje, aqui no Onda do Mal, está Duarte Luz, ele que vem de Mirandela, escritor e poeta. Ouvimos agora há pouco um conto infantil, ainda teremos outro para ouvir, teremos também poemas, mas podem, entretanto, ligar e conversar connosco através do 278-428-377 ou 278-428-376. Podem ligar, participar connosco e fazer perguntas, partilhar também esta essência de ser transmontano. Duarte, agora sim, voltando à poesia, o que é que tu pretendes transmitir com a poesia? Sendo que é mais difícil, tendo em conta o público-alvo, transmitir valores, que já estão certamente enraizados numa fase mais adulta, o que é que tu procuras transmitir com a tua poesia? Neste momento, já nesta fase da tua vida? O que pretendo transmitir a poesia é a minha forma de ver as coisas, não é? E depois comunicar, fazer a comunicação das palavras com o meu pensamento, não é? Mas é sempre inserido num contexto sentimental, num contexto não é? De valorização de tudo o que nos rodeia, não é? Que é esta forma de estar na vida. Toda a gente observa, toda a gente sente, toda a gente cheira. Só que eu, além dos cinco sentidos que temos, não é? Paro para descrevê-los, não é? Faço pontos, paro para sentir o cheiro e para descrever um cheiro, para descrever um toque, um olhar de uma criança, uma carícia num animal, ou, não é? Uma folha seca que cai de uma árvore. Isso tem tudo uma história. Não é? Valorizar as coisas que normalmente as pessoas passam o dia a dia e que não vivem uma vida completamente rotineira, uma vida... Não reparam nos pormenores. Não é? Esses pormenores são essenciais, porque isso depois faz de nós sensíveis. A sensibilidade. Então, é mais isso, a poesia, transmitir poesia, estas emoções todas, as emoções de um sino de uma aldeia, até, não é? Um sino de uma aldeia, de uma chuva que cai, de um vento que sopra, não é? De um frio que nos queima também, não é? De uma sombra que nos... Então,
é parar para respirar tudo o que nos envolve. Não é? Então, isso tudo são histórias também para contar, não é? Coisas que não... tudo tem uma história para contar, e então eu faço disso, transformo em poesia. Não? Podiam passar despercebidas, ou passarão despercebidas à maior parte das pessoas, mas que tu procuras transmitir em poema. Sim. Exato. E tu trouxeste 2 poemas para partilhar connosco. Não sei se queres já escolher um. Sim, tenho um poema que se chama O Júlio Ardente. E está ligado à minha infância e à infância de todos nós, penso, transmontanos, ou quem vive no interior do país, não é? Vai identificar-se. Quer identificar-se, não é? Sou muito naturalista, gosto muito da natureza e convivo muito com ela. E este poema tem esse texto, que é o Júlio Ardente. Júlio Ardente. O sol queimava na terra e a água secava nas fontes. E cantavam os cigarros no campo, cantavam. Que eu vivo neste mundo como pedra desses montes. E choravam os meus olhos, choravam. Descia ao ribeiro por encilvados e amoras pretas. E na erva saltavam grilos, saltavam. Cantarolava acompanhada de borboletas. E elas dançavam, sob as flores dançavam. 1000 amores plantados em lágrimas floriam. Em sonhos me transformava e eles se transformavam. Descia ao ribeiro onde os bichos sequiosos bebiam. Por eles esperava e eles por mim esperavam. Brotavam papoilas e outras flores silvestres. Entre giestes e resina de estevas na pedra jardia. Júlio Ardente. E no aroma campestre escondia-me do sol e a sombra de mim se escondia. Junto ao velho sobreiro, encostado na tarde calma, fechava os olhos e eles por dentro sorriam. Que este teu filho é fruto da tua casca e da tua alma. E por fora os meus olhos fechados desabrochavam e floriam. Regressava sem lágrimas, como ribeiros sem água, terras sem vales nem montes, como campos secos sem trigais nem flores, como árvores sem ramos e rios sem pontes. Júlio Ardente, o que é da minha infância perdida? Um Júlio que é sempre bastante ardente, não é? Aqui na nossa... E que também lembra as férias grandes, em que podíamos estar mais à vontade. Íamos para o monte, não é? E olhávamos tudo em redor, não é? Este terreno maravilhoso, como dizia Miguel Torga, que é atrás dos montes. E sempre te inspirou, desde pequeno, que sempre, há pouco dizias que já no 5º ano olhavas para a natureza de uma outra forma, sempre foi marcadamente uma característica tua. Sim. Nunca quiseste viver num meio maior, rodeado de prédios e de movimento, que muitas vezes é o sonho das crianças dos meios pequenos, querer ir para um meio maior? Eu sempre quis viver em tudo, não é? Porque a curiosidade está sempre ligado a quem quer escrever, a quem escreve poesia e muito mais, não é? Porque tem que sentir tudo, não é? Tem que sentir as vivências todas, todo o mundo que nos rodeia, tudo é importante. Alguns poemas como este falam mais da natureza, não é? Porque é próprio transmontano. Nós nascemos, não é, no interior, não é? Vivemos muita parte do interior, depois já vamos para as cidades, não é? Saímos, já temos bom para fora, etc. E em grandes meios, saindo da terrinha para as grandes cidades. Mas a terra nunca se esquece, não é? Mesmo essas pessoas que vão para as grandes cidades, nunca esquecem a terra, não é? O cheiro da terra, os figos, as uvas, não é? As cerejas, quer dizer, não é? E eu vivo sempre nesse mundo, mesmo que eu saia, não é? desta região e vá para um centro, não é? Para uma metrópole, para um centro maior, transporto sempre comigo. Isto são as nossas origens, não é? Nós nascemos destas terras de fragas, de pedras, destes cheiros, deste solo quente, desta água cristalina e pura que é a água de trás dos montes, não é? Que são os montes, os vales. Isto é tudo o que nos diferencia dos outros, ser transmontano. Estas são as nossas características. Nós não podemos fugir a elas. As nossas características, os nossos genes, estão completamente, vão estar sempre aliados à terra.
Disseste mais no início desta entrevista que achavas que, ou então até antes, quando estávamos a conversar, já não me recordo, que ser transmontano é ser diferente. Porquê? Explicando agora assim de uma forma entendível para toda a gente, o que é para ti ser transmontano que nos torna diferentes? Transmontano mostra verdadeiramente o que é a rudeza de uma vida, de um povo, agreste, já vem dos primórdios dos tempos, algo que nos diferencia completamente dos outros povos, completamente, um povo corajoso, um povo lutador, um povo aventureiro, e hoje se vê com a imigração, etc. Um povo de mãos ásperas, trabalhador, um povo que respira, que respira este ar diferente, olhar de pedra até, muitas vezes, muita gente tem olhares de pedra, e as pedras são belas também. Portanto, essas pessoas não são frias com as pedras, mas sim belas com as pedras. Parecem criar obstáculos, até as pessoas aqui no Transmontano, parece que está a criar obstáculos a outras, parece que é um muro, mas não é um muro. Quando se descobre um verdadeiro transmontano, descobre-se uma liberdade, uma pureza nos olhares, uma porta que se abre para a entrada de um forasteiro. Isso é o que nos distingue dos outros, não é? O comer o pão na mesa onde não conhecemos, o pão que nós não fabricamos, é nosso também, é dos outros também. Isso é o que nos diferencia dos demais. Já conheci praticamente o país todo, já vivi em muitos sítios, felizmente, com a minha curiosidade de conhecer, e muito por onde andasse. Portugal é um país belo de norte a sul. Mas este reino maravilhoso, como descrevia Miguel Torga, não é? Das serras sobrepostas a serras, montanhas paralelas montanhas, não é? E nos intervalos que corriam rios de água cristalina que matavam a sede de tanta angústia, já o dizia o Miguel Torga, matavam a sede de tanta angústia. Este povo parecia um povo angustiado, não é? Um povo fechado, isolado, por trás das pedras, não é? Escondido nos vales, nos montes. Isso é que diferencia dos outros, não é? Diferencia completamente, não é? Há uma fronteira enorme por trás dos montes para o resto do país. E essa fronteira vê-se ainda hoje se vê e se vê sempre. O Transmontano é um povo ímpar. É um povo ímpar, não é? E eu, quando vou para alguns sítios e falo, ou declaro uma poesia, não é? Às vezes calha ir ao Porto, ou calha ir ali, porque eu vou, se estiver próprio, declamar poesia no Porto, onde é que estou, tenho sempre aquela... E as pessoas conseguem me diferenciar. Então, é algo muito, muito nosso do Transmontano. É uma honra, não é? É uma honra ser transmontano, porque nós somos completamente ímpares e somos diferentes. Completamente diferentes. Disseste que já moraste em outras zonas do país. Como é que te sentes recebido enquanto transmontano? Sentes essa diferenciação por seres transmontano? É engraçado sentir. A pessoa quando vai para o estrangeiro, não é? Ou vai para a França, vai para a Suíça, vai para o Luxemburgo, etc, não é? Quando diz, isto é português, não é? Vão dar trabalho porque é um homem trabalhador. É português, é sempre bem visto. Eu considero o transmontano um português, mais português ainda, não é? Diferenciado dentro do próprio país. Como o português é distinguido lá fora, o português está sempre bem associado a tudo o que é bom, praticamente. Então faz conta que somos os portugueses lá fora, mas dentro de Portugal. Eu vou para o Porto, é transmontano. As pessoas sentem que há algo diferente. Sentes-te acarinhado? Sinto-me acarinhado, né? Parece que vem para aqui, que quer transmitir alguma coisa e consegue. Nunca sentiste o contrário? Não. Eu vivi já no Minho, por exemplo, que é um povo que nos faz fronteira, completamente diferente, a cultura é diferente, as vivências dos minhotos são diferentes. E eles têm um grande carinho pelos transmontanos. Eles adoram trás dos montes. Quando descreviam a paisagem de trás dos montes, está a falar, eu tinha sempre aquela curiosidade de perguntar, queria saber a opinião dos minhotos em relação aos transmontanos. E o que eu sentia deles, eles adoram esta natureza.
Eles adoram vir para aqui, eles vêm para aqui em excursões, eles vêm para aqui caçar, eles vêm para aqui beber o nosso vinho, para aqui comer o nosso presunto, o nosso chouriço, o nosso pão, eles adoram, e então isso deixa-me mais feliz, deixa-me super, super feliz. Em Lisboa, no Porto também, no Porto também, em Lisboa também, já é um bocado diferente. Nota-se a diferença entre o Norte-Sul? Nota-se um bocadinho, sim, sem dúvida. Esta regionalização, esta diferença, esta divisão do país, do Norte-Sul, tem uma razão. Toda esta controvérsia que há ao longo dos anos, no Norte e Sul, esta controvérsia não é só porque as pessoas lembraram-se de criar esta espécie de amizade, mas há uma diferença. Há pessoas muito boas lá para baixo, sem dúvida. Mas há uma diferença enorme das pessoas do Norte para o Sul. No geral... As pessoas lá em baixo são diferentes de nós? Mas são vários fatores, não é? O que eu senti são vários fatores. São as vivências deles também, não são tão humildes como as nossas. As influências das próprias vivências do dia-a-dia deles influenciam-os também na forma de socializar. Isto tem a ver com a parte social, não é? Com a parte e que nós damos o valor a outras coisas, não é? Que eles são mais afastados. Nunca te sentiste tentado ou sentiste que estavas já a adotar características que não são transmontanas? Não, sempre deixei bem a minha forma. Eu vivi numa altura na zona de Torres Vedras, na zona Saloia, na zona oeste de Portugal, na Rua dos Vinhos, sobre a Montagraça, etc. E eu vinha assim, umas expressões, a rodilha, a sartã, o púcaro. Riam-se, quer dizer, vai dizer, o que é isto? Eu tinha que ir ouvir, até gozava um bocadinho aquela coisa, não é? E eu dizia as coisas, não é? Isto é assim, eles chamavam outra coisa, mas eles ao mesmo tempo riam-se um bocadinho, às vezes riam-se um bocadinho daquilo das minhas expressões que há aqui transmontado. Mas nunca Não, sempre, né? Uma rodilhinha embrulhada com um chouricinho lá dentro, um bocadinho de queijo de cabra do duro. São coisas que nós não devemos ter mostrar, nem receio de mostrar aquilo. Não devemos ter vergonha aquilo que somos, aquilo que não. Antes pelo contrário, isso é enriquecer um povo, não é? A partilha, não é? E eu acho que assim, os nortenhos partilham mais do que partilham lá para baixo. É diferente. Bom, e tens outro conto infantil, que não sei se é esse que vais ler aqui, que tem uma personagem que não é nada transmontana, pelo menos o título não. Não sei se é esse que vais ler para nós. Sim, o público, acho que o público infantil também é muito, muito, muito extenso, não é? Uhum. E acho que dá para dar para todos. Este é aquele que tinha o meu cunho mais transmontano da natureza. Este é A Menina e a Sereia. Nós só temos mouras, sereias não temos muitas. Pois é verdade. Este conto é A Menina e a Sereia, que eu vou passar a contar. Vais ler, e isto só relembrando para quem nos está a ouvir também, ainda temos este conto para ouvir e mais um poema, e estamos sensivelmente 15 minutos para o meio-dia, por isso temos mais do que tempo, Duarte. Estás à vontade. Era uma vez uma menina que morava lá longe, numa casinha, junto ao mar. Essa casinha ficava em cima dos rochedos, com uma janela onde na noite ela parecia a espreitar. Quando a lua descia, ela saía de casa e enfrentava o medo e a solidão. Saltava de pedra em pedra por cima das poças e rodopiava. Depois sentava-se e brincava, cobrindo de areia as palmas da mão. Uma noite, a menina, com uma voz doce, começou a cantar. E de pronto a lua, que se afundava, emergiu. Um raio intenso de luz rasgou o mar. A menina maravilhada levantou-se e o luar no rosto dela refletiu. Ficou parada até que ouviu uma voz que por ela chamou. Menina, menina, ande comigo a ver o fundo do mar.
A menina, assustada pela areia, correu e de rocha em rocha saltou. Por detrás de uma se escondeu, até que a voz, por ela outra vez, falou. Não tenhas medo. Eu sou uma sereia que o teu canto despertou. A menina, com algum receio por trás da rocha, lentamente se levantou. E viu junto à água, sentada na areia, outra menina que era sereia e para ela olhou. Sabes, eu vivo neste mar perto de ti há muito tempo. A minha casa fica no jardim aqui bem perto de nós. É toda feita de coral e no chão a areia branca e fina cobre peixe de todas as cores. À volta tem um muro feito de conchas e pedrinhas que brilham e cavalos marinhos que esperam por mim quando saio para brincar. Há também grutas cheias de reflexos e de tons roxos, onde o arfar da água faz aumentar o ruído do mar. Há também muitos golfinhos que cantam para mim quando choro. A menina ficou encantada ao ouvir a sereia. Tudo o que lhe contara a fizera sonhar. Se esse lugar tão belo onde moras existe, então por ficas triste e com vontade de chorar? A sereia então voltou-se para a imensidão do mar e disse: Estás a ver aquele pontinho mais brilhante, mesmo no centro da lua? Esse pontinho é a minha pérola, que a ostra me deu. Era a minha felicidade levada pelo luar. Guardava-la num baú por entre pedras, para que nada a pudesse encontrar. Mas uma noite em que a lua cheia veio dormir no fundo do mar, um brilho intenso nas pedras refletiu. A lua a caixinha descobriu e a pérola levou. Sem ela não posso ser feliz e continuar a cantar. A menina ficou triste ao ouvir o resto da história da sereia e logo se aprontou a ajudar. A sereia começou a sorrir. Tive uma ideia, disse a menina. A lua está lá no alto e se eu cantar talvez ela desça. Sim, canta! E quando o luar bater em nós, prendemos no raio e por ele até a lua possamos subir. Quando o raio de luz nela tocou, deram as mãos e voaram juntas em direção ao céu escuro e estrelado. Enquanto subiam e se afastavam da terra, maravilhava-se com o que viam. O mundo lá embaixo, redondo, cheio de pontos brilhantes que depressa desapareceram e deram lugar a um azul majestoso. Que belo é o lugar onde moramos, dizia a menina para a sereia. Aperta a minha mão com força e salta de estrela em estrela até à lua. Por fim, quando chegaram ao pontinho que brilhava e que a sereia pensaria ser a sua pérola roubada, viu que não era o que procurava. Triste, começou a chorar. Não é a minha pérola que a ostra me deu. Como poderei continuar a cantar? Nunca mais voltarei a ser feliz. A menina deu-lhe a mão e disse-lhe: Como posso ficar triste por perderes a pérola? Quando a pérola mais bela e brilhante é aquela onde nós vivemos. Olha lá embaixo. Temos montanhas enormes com neves nos picos, rios que descem delas e que correm por entre os vales e os montes, manchas de enormes florestas que nos dão o ar que respiramos e onde se escondem tantos animais, mantos de areias que atravessam continentes, jardins com as mais belas flores e cores onde os pássaros e as borboletas beijam as flores, e um mar gigante e azul cheio de peixe e de conchinhas e corais. Não será essa a maior felicidade, a maior alegria e a maior razão de cantar? Por perdermos algo que gostamos muito não é razão para que não demos o devido valor e porque não sejamos felizes. Porque nos concentramos em ter algo único e material que nos distinga dos outros, quando a maior felicidade é não precisarmos nada para ser felizes, apenas apreciar a vida e o mundo que temos à nossa volta. E temos alguém que nos ame por aquilo que somos. Não será essa a maior felicidade? A sereia comovida abraçou a menina e disse-lhe: Tem razão. Além disso, ter encontrado uma nova amiga como tu também é razão para estar feliz. A sereia e a menina voltaram à terra quando a lua desceu. Ora, mais uma moral, não é? Depois tem que ter, não é? Tem que ter os valores, as histórias. Tem que... Para crianças tem que passar sempre tem que seguir moral. Tem que seguir uma regra. Então, com essa regra, nós trabalhamos um bocadinho à nossa maneira. Me preocupas em que sejam sempre boas morais, porque também há aquelas histórias infantis, bem mais antigas, obviamente, em que normalmente há uma consequência
Aliás, há um ato que tem uma consequência e que nem sempre é muito bom. No teu caso, não queres seguir por esse caminho de uma coisa necessariamente má? Quero, claro. Vamos ver, eu estou a dar os primeiros passos em escrever contos infantis. Estes são os meus primeiros 2 contos. Com certeza que poderá haver falhas, não é? Podia ser construído até de outra maneira, talvez. Quer dizer, eu estou a explorar. Estás a explorar estou a iniciar, não é? Estou a iniciar uma. Quando a poesia é diferente, já vem comigo, já me sinto mais à vontade. Ainda não me sinto tanto à vontade nos contos. Não é? Sei que quero escrever para crianças, não é? E que vou crescer também. E que eu estou a começar por aqui, não é? E vou arranjando maturidade, vou lendo outras histórias de outros autores, outras experiências, depois, com certeza, vão transformar. Eu vou escrever outras coisas, outras histórias para crianças diferentes. Não é? O que é que as crianças te têm ensinado? As crianças têm ensinado... Que tu queres verter na escrita? As crianças não ensinam, quer dizer, ensinar é mais partilhar. As crianças, não é? Partilham a ingenuidade, a inocência, a frontalidade, sem, a opinião delas, a crítica delas risonha e por vezes dizem um disparate, não é? Quer dizer, isso é tudo, é isso que gosto mais, é esse o feedback que tento retirar delas, é uma partilha de ideias de uma pessoa adulta com uma criança, não é? E ver o olhar sorridente e a atenção que têm a ouvir um mundo maravilhoso de histórias, quer dizer, não é? A atenção que elas estão ali a ter, quer dizer, não tem... É um privilégio poder tocar em mentalidades que ainda se estão a formar. Claro. De certa forma, contribuis para que elas... que elas recebam algo que faz parte do tempo delas, que é para elas, não é? Por isso é que fazem falta os escritores, fazem falta as pessoas que contam histórias, os educadores, não é? Então, toda a gente. É o contributo, não é? Este é o contributo que eu dou para... Porque quando era criança também gostava de me contassem histórias, né? Minha mãe contava uma história, eu gostava, adorava que me contassem histórias. Isso transforma depois a criança. Que retirem delas, ou que as alimentem com emoções, isso é tudo importante, depois, como disse, é um bocado para o desenvolvimento intelectual no futuro delas, não é? Como seres humanos. Mas há aqui um ponto que ainda não tocamos, porque também costuma-se recitar poesia para pessoas que já estão numa outra fase da vida. Outras crianças, as velhas, sim, também já tive essa experiência. Eu proponho, é uma das coisas que eu faço, eu sou um autodidata. Eu sempre fui um autodidata. As coisas que eu... sem formação, uma licenciatura, não tenho um curso. Tenho essa vontade de me licenciar num curso mais virado para a minha vocação. Tenho essa vontade. Mas é como um autodidata que eu faço isto. Sempre fui um autodidata. Sempre. E a coisa que eu gosto de fazer é que as pessoas gostem do trabalho que eu faço quando eu vou aos lares, ou às CREs, ou ATLs. Por exemplo, em Chaves fui a uma escola, fui ao agrupamento de escolas. Júlio Martins, o diretor, convidou-me para ir às escolas do agrupamento, ir às salas de aula até para os próprios alunos do terceiro ciclo. Fui a Nadir Afonso, por exemplo, declamar poesia. Imagino que Fernando Pessoa, o Miguel Torga, o Geno de Andrade, o José Régio, declamei para crianças do segundo ciclo. Vieram num auditório pequeno que tem lá, vieram umas turmas, depois vieram outras, depois um intervalo de 20 minutos, estive ali o dia todo a declamar poesia, com projeção de imagens, depois ponho o som, e as crianças todas adoraram o feedback. Houve dos outros que me acompanharam com flauta, porque o agrupamento de escolas eu pedi música, achou que devia pôr as crianças também a tocar a flauta enquanto eu declamava a poesia do Pessoa, do Miguel Torga, etc. E as crianças adoraram a poesia, adoraram, porque eu estava a contar a poesia, mas estava a contar uma história, não é? E já tive essa experiência feliz. As pessoas também me convidaram para ir à sala de aula, uma professora me convidou para ir à sala, eu declamei a tabacaria de Fernando Pessoa no átrio da escola da Júlio Martins, em Chaves,
E depois a professora logo a seguir quis-me levar à sala de aula porque iam começar a dar a ode triunfal do Fernando Pessoa, e então acharam por bem, antes de começarem a dar a ode triunfal, e os alunos às vezes é maçudo, sempre a ver o mesmo professor a falar das mesmas coisas, então aproveitaram porque viam que eu era uma pessoa de fora, estranha. Os alunos normalmente dão um bocadinho mais de atenção, até porque se sentem envergonhados se fizerem um disparate, etc., não é? E a professora fez questão que eu li, que não sabia a ode triunfal de cor. Essa não sei de cor, porque é muito grande, e eu li a ode triunfal, antes de começarem a dar a ode triunfal para a sala de aula, na sala de aula, eu li toda aquela história que o Fernando Pessoa conta na ode triunfal, e surtiu o efeito, porque os alunos eram do terceiro ciclo, do 10º ano, a professora deu um feedback bom, foi muito positivo ter lá estado na sala de aula, eles começaram a levar as aulas de outra forma, porque antes de começarem viram que alguém declamou de uma forma diferente aquela poesia. Falei um bocadinho também da Fernando Pessoa, etc., aquilo que eu sei. Nos lares também aconteceu, também já tive a experiência, eu fui propor-me aos lares, bati na porta dos lares para que me deixassem entrar, para que me deixassem fazer uma hora de sessão de poesia para os idosos. Qual é o feedback? Foi fantástico, não é? Foi fantástico. Pessoas que estão em cadeiras de rodas, ou pessoas já com 80 e tal anos, com 70, 60, que tiveram doenças, ou que moram lá, não têm onde ficar. E os diretores dos lares disseram logo que sim, não é? Porque também eles querem atividades novas, coisas assim. Parecer uma pessoa diferente, nova ali, a querer declamar poesia para eles, não é? Eu declamei uma hora também de poesia para os idosos. Eu decoro a poesia, não é? É o que eu faço, eu trabalho muito, ganho muito tempo a decorar a poesia, não é? Quantos poemas é que saberás de cor? Sei muitos. Sim, 11, 12 poemas, não é? Mas eu tenho poemas, por exemplo, a tabacaria, são 10 minutos a declamar, não é? Eu decoro os poetas que eu mais gosto, os textos que eu acho, os textos mais importantes, os poemas mais importantes deles, para comunicar com as pessoas, e pronto, e vou aos lares, vou às escolas, tudo porque eu bato à porta. Eu gostava de declamar aqui poesia, gostava de contar histórias às crianças. E é fácil arranjar locais, as pessoas estão receptivas à poesia? Sim. São receptivas porque também ponho música, crio ali um ambiente, eu próprio escolho as música clássica, assim, piano, violino, tranquila, para acompanhar que lê melodia ao resto da poesia, e criar ali um ambiente que as pessoas depois estão em silêncio a ouvir, como se estivessem a ouvir um fado, assim, uma coisa... Sentes que é recompensado o teu esforço quando as pessoas te ouvem? É porque aquilo que eu faço eu sei que é nobre, não é? É aquilo que eu sei que é uma arte nobre, não é? E que está no caminho certo, que é o caminho das emoções, transmitir os sentimentos. Há quanto tempo é que tu terás começado a declamar poesia ou a procurar locais, tanto escolas como lares, para mais ou menos um ano e meio. Como é que surgiu essa vontade? Assim, resumidamente... Porque foi um dia, eu fui ao Casino do Estoril, abaixo do lançamento de uma antologia de poética, em qual eu fiz parte do livro, e pela primeira vez tive a oportunidade de ver ao vivo naquele caso era uma atriz a declamar um poema grande, um poema de cor, de declamar para a plateia. Eu senti aquilo e disse tinha que fazer isto também. Não é? Depois importaste a ideia. Porque ouvir declamar poesia sem ler, de uma forma assim intensa, não é? Teatralizada, dramatizada, a pessoa sente ali uma vibração, não é? Com palavras que nos tocam, então eu também quis, fui por aí a partir daí. Pois já estamos mesmo acima do meio-dia, ainda tens mais um poema para nos ler, por isso ia pedir, esse também é teu, obviamente, são todos os poemas que estamos a ouvir e os textos são todos teus, e ia pedir que nos dissesses como é que se chama, sobre o que é que fala. É um poema romântico, um poema romântico, assim, tem o romantismo aliado com a nostalgia. É o poema Se Amasses as Rosas. Se amasses as rosas, talvez não tivesse em ti espinhos. E se a vida fosse toda feita de espinhos, também não haveriam rosas. Não nasceria aquele regato estreito no alto da serra. Não haveria flores que brotassem das pedras, nem água que rasgasse a terra, nem correria o rio onde nas margens me deleito em prosas. Se amasses o pôr do sol, verias o quanto a vida é bela, e que depressa se esconde contra a imensidade do mar se ela se afunda.
E porque sinto o que escrevo, nesta forma de estar sozinho, o pôr do sol, a rosa com espinho, a criança que em tudo reparasse. Não precisaria de luz nem caminho, e ao comprido na erva me deitasse. Bastaria o vento mansinho, que me secardasse baixinho, se tu me amasses, e se eu te amasse. Ora, falar de amor é sempre uma boa maneira de quase terminar este programa. Para quem está a ouvir, dizer que já passa 1 minuto do meio-dia, por isso tem compromissos, não se atrase. Duarte, os teus próximos passos passarão mesmo pela escrita de contos? Sim. É nisso que estás focado agora? É nisso e à espera que as pessoas queiram que eu vá também onde estão as crianças, ou aos lares. Portanto, fica aqui também o apelo para quem nos está a ouvir, e sei que nos ouvem também aqui nos lares do Conselho. Se quiserem ter 1 hora, uma sessão de poesia... Ou contar histórias. Dialogar, falar. Ouvir histórias também. Estás disponível? Sim. Partilhar emoções. Para que isso possa acontecer. Sim, isso é o que me dá mais prazer fazer. Neste momento também estás disponível para que isso aconteça. Paralelamente, vais continuar a escrever estes contos infantis. Tens alguma ideia de quando é que eles poderão ser editados? Já enviei os contos para análise para algumas editoras nacionais, não é? E estou à espera de resposta. Para já ainda estás à espera? Mas gostava de lançar no próximo ano. Pelo menos vais continuar a escrever até lá. E a poesia, como é que vai ficar neste a poesia, eu ganho muito tempo a decorar a poesia. O que escrevo, já há muito tempo que não escrevo, decoro poemas outros, que é para depois dramatizá-los e teatralizá-los num palco ou num espaço que me convidem para ir declamar a poesia, não é? Portanto, nisso também estás bastante focado agora. Quero muito tempo decorar poesia, decorar, não é? Que eu decoro. Aumentar o teu leque de poesia para que possas depois escolher comentários diferentes, e nos contos infantis. É nisso que estás focado agora, e certamente nas próximas vezes que ouvirmos falar de ti será neste sentido. Duarte, muito obrigada. Obrigado eu pelo convite. Tinha escolhido uma música para terminar, que também, curiosamente, é um poema cantado. Queres explicar-nos porque é que escolheste esta música? É um poema, esta música é um poema da Florella Espanca, não é? Cantada pelo Luís Represas, que é um poema lindíssimo e que espelha também o que é a alma de uma mulher tão nobre e portuguesa. Um gênio também da literatura. Bom, e é com a voz de Luís Represas que vamos terminar. Duarte, muito obrigada. Obrigado e um bom fim de semana para toda a gente que nos está a ouvir. Bom, e relembrar que estivemos a conversar com Duarte Luz, ele escritor e também poeta. Está também disposto a declamar poemas, se alguém quiser, nas escolas ou nos lares e nos estiver a ouvir. Aqui fica também o apelo. E vamos terminar com este Ser Poeta, um poema de Florella Espanca, cantado por Luís Represas. E o Onda do Mal regressa, como sempre, para a semana. Até lá. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, morder como quem beija, é ser mendigo e dar como quem seja, rei do reino de há quem ideal em dor. É ter de 1000 desejos o esplendor e não saber sequer que se deseja. É ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras e asas de condor. É ter fome, é ter sede de infinito, por umas manhãs de ouro e de cetim. É condensar o mundo num só grito. E é amar-te assim, perdidamente, e é seres alma e
é ser alma e sangue e vida em mim, e dizer-lo cantando a toda a gente. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, morder como quem beija, é ser mendigo e dar como quem seja, rei do reino de há quem ideal em dor. É ter de mil desejos o esplendor, e não saber sequer que se deseja, é ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras e asas de condor, e é amar-te assim perdidamente, é ser alma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. E é amar-te assim perdidamente, e é ser alma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. E é amar-te assim perdidamente, e é ser alma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. E é amar-te assim perdidamente, e é ser alma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. Onda Livre, 87.7 e 106 FM.